His disciples remained with Deixa the eu voltar awesome aqui task of taking the rapidamente. gospel to the whole world. Vou colocar aqui uma posição que eu consiga ver melhor. After Depois de Jesus ter retornado aos céus, seus discípulos continuaram com o incrível trabalho de levar o Evangelho para o mundo inteiro. Filled with the Holy Spirit, Cheios do Espírito Santo, esses homens e mulheres proclamaram a mensagem que tinham recebido com audácia e oração, alcançando todos os cantos então conhecidos do mundo. Mas não foi sem grande oposição, primeiro dos judeus e depois do Estado romano. Muitos cristãos foram fiéis até o ponto de morrer, sofrendo com torturas e humilhação, os espectadores que aplaudiam no circo e no Coliseu em Roma e por todo o Império. Contudo, o sangue dos mártires pavimentou o caminho para uma propagação do Evangelho mais abrangente. Após muitos anos de perseguição dos imperadores romanos, um deles, Constantino, professou conversão ao cristianismo em 312 d.C. Agora o cristianismo se tornou popular, mas resultou em muitas práticas e símbolos pagãos entrando na igreja, particularmente em Roma. O bispo de Roma assumiu mais e mais poder e autoridade e começou a oprimir e ir contra todos que reconheciam Jesus como o líder da igreja e que aceitavam apenas a Bíblia como autoridade suprema. Para fugir dessa perseguição crescente, o povo fiel de Deus se retirou para as florestas. No norte da Itália, os valdenses se refugiaram nas montanhas. Enquanto muitos eram mortos, a luz continuava brilhando na escuridão. Deus ainda estava no controle, e ele começou a levantar homens como Wycliffe, Hus, Tyndale, Lutero, Calvino e Zwinglio para representarem a sua verdade. Eles representavam somente a Bíblia, somente a fé e somente Cristo. Em 798, em cumprimento à profecia bíblica no livro de Daniel, a supremacia religiosa e política da Igreja Romana foi temporariamente reduzida, quando o general Berthier removeu o Papa Pio VI do seu trono. Consequentemente, nas décadas que se seguiram, despertou um grande interesse nas profecias de Daniel. E muitos se convenceram de que Jesus em breve voltaria. Nos Estados Unidos, o pregador batista Guilherme Miller e centenas de outros pregadores se uniram em suas expectativas do retorno de Jesus em 1844. No entanto, quando Jesus não voltou em 1844, um estudo bíblico mais profundo levou um pequeno grupo a perceber que o ministério de Cristo no Santuário Celestial era uma explicação para o grande desapontamento. Eles descobriram que a Bíblia ensinava que o sétimo dia era o sábado. Jesus tinha separado para o seu povo. Lentamente eles vieram a entender que a missão deles era pregar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. O objetivo deles como adventistas do sétimo dia era pregar com poder o Evangelho eterno e para preparar o mundo para a volta de Cristo. Mais de 160 anos têm se passado, anos que trouxeram 2 guerras mundiais, inúmeras campanhas militares, depressão financeira que levanta o ateísmo e o secularismo, assim como uma expansão da população mundial, com os desastres naturais que aumentam com frequência e intensidade. Hoje a missão da igreja e a sua mensagem é mais relevante e urgente do que já foi na história. Jesus voltará em breve e o mundo tem que ser advertido. Se prepare para encontrar o seu Deus. Amém? Eu sempre me emociono quando eu vejo esse vídeo, porque ele, como que às vezes o tempo vai passando e a gente se esquece que nós somos adventistas do sétimo dia. E essa mensagem vem aqui relembrar cada um de nós por que nós somos adventistas e qual é o nosso papel nesse momento da história. Você já deve ter percebido que o mundo está completamente em convulsão, não é verdade? Eu vou tentar projetar aqui para vocês um slide de alguns recortes que eu fiz de notícias desse ano, do ano passado, coisas muito recentes, né? E em diversos aspectos, político, econômico, social, ambiental, nós podemos ver com clareza que as profecias estão se cumprindo. Eu estava ouvindo alguém conversar sobre isso ali na varanda ontem, sobre o relógio do juízo final. Isso aqui não é uma coisa da igreja adventista, isso é uma coisa do mundo. O mundo definiu o relógio do juízo final, né? E o mundo está dizendo que o mundo vai terminar. O próprio mundo está dizendo que o mundo vai terminar. É incrível isso, né? Então, a gente, às vezes, quando era criança, eu achava que a coisa ia ser um pouco mais de surpresa, mas a verdade é que todo mundo está se tornando um grupo só, entendendo que o mundo vai terminar.
que falta pouco tempo. Isso é um consenso praticamente, né? E nós, como conhecemos as profecias, entendemos como esse mundo vai terminar. E temos então um papel, não é verdade? Nesse momento da história. Nós que somos adventistas, como diz ali no vídeo, a gente percebe que o nosso papel é mais urgente e mais relevante do que nunca foi. Agora é mais urgente do que ontem. E que anteontem, do que há 10 anos atrás. Agora é assim, extremamente urgente o papel que nós temos. E para começar essa mensagem, que tem por título O Evangelho como Testemunho, eu escolhi não, né? O Senhor, Ele vai nos mostrando assim algo novo sobre algo que nós estamos tão acostumados a ver. Como eu sempre falo, a Bíblia, ela é viva, ela é uma fonte inesgotável. E não é verdade que quando a gente pensa assim nesse aspecto aqui, que capítulo da Bíblia que vem à nossa mente quando você vê esse slide? Quem está em Caldas não vai. Que capítulo da Bíblia? Que capítulo da Bíblia que vem na sua mente? Mateus 24, parece que está escrito ali, né? A gente pula a nossa mente lá para Mateus 24, que lá está tudo descrito o que ia acontecer, tá? E aí lá em Mateus 24, Jesus vem dando assim vários sinais, né? Listando vários sinais que precederiam a vinda de Jesus. Mas somente um desses sinais, ele é mais conclusivo, porque os outros, ele vai falando assim, vai ter guerra, mas ainda não é o fim, vai ter fome, mas ainda não é o fim, vai ter pandemia, mas ainda não é o fim. Ele vem falando várias coisas, né? Na verdade, epidemias ele fala em Lucas, né? Mas assim, tudo bem, vai de conta que está lá em Mateus 24 também. Porque é o mesmo capítulo, né? É o mesmo contexto. Mesmo contexto, exatamente, muito bem. Então assim, ele não é assim que vai acontecer? Ele fala, vai acontecer isso, mas não é o fim, vai acontecer, mas aí tem uma hora que chega o fim. Que hora que é essa? Você não na pregação da mulher, Mateus 14, é o que está... Perfeito, irmãos. Então abra sua Bíblia nesse verso que você já sabe qual é. Mateus 24, 14. E fica com a sua Bíblia aberta em Mateus 24, 14, que a gente ainda vai usar ela, tá bom? Ali para avançar um pouquinho. Amém? Todos encontraram? Então, assim como você está com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Pai querido, Pai de amor, estamos mais uma manhã com a Tua palavra aberta, Pai. Essa palavra que é viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Pai. E o nosso desejo é esse, Pai, é sermos cortados por ela, que o Senhor discirna dentro de nós aquilo que está certo daquilo que está errado, Pai, que isso venha dividindo de fato. E em nome de Jesus eu clamo a Ti, Pai, revela-se para nós nessa manhã, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo dê para cada um de nós maior amplitude sobre a Tua palavra, Pai. Abra os nossos olhos, abra o nosso coração, remova as pedras do nosso coração, Senhor Deus, através da Tua palavra, eu te peço. E Senhor, humildemente eu clamo a Ti que o Senhor unja os meus lábios, Pai, e cada palavra que sair da minha boca saia direto do Teu trono de graça para cada pessoa que está aqui. Eu te peço humildemente, pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler. Mateus 24, 14 diz o seguinte: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu não sei se vocês lembram da pregação do pastor Samson no sábado de manhã aqui. Ele falou um pouco sobre esse verso, inclusive ele falou sobre uma palavra ali do verso, né? Ele explicou um tempo verbal que não existe na nossa língua. Vocês lembram disso? E por que eu estou relembrando isso aqui agora? Porque esse verso, de acordo com o que eu tenho estudado, de acordo com o que o pastor Samson nos apresentou aqui, ele não é condicional. Ele não está linkando o que está sendo dito aqui com a missão que o Senhor nos confiou. Porque o Senhor nos confiou uma missão, não foi? E de pregar o Evangelho. Certo? A todo povo, tribo, língua e nação, que nem está aqui, por exemplo, né? A todas as nações. A gente tem uma tendência a linkar as duas coisas e falar assim, bom, Jesus vai voltar quando a gente terminar a missão. A gente não tem essa tendência de pensar dessa forma? Pois o que o pastor Santos estava dizendo, e eu entendi também, é que não é isso que está sendo dito nesse verso. Não nesse, tá? Nesse verso não está sendo dito isso. Está sendo dito que o Evangelho será.
O evangelho será pregado. Não é uma condição. Não é se ele for pregado, então Jesus voltará. Está dizendo assim, o evangelho será pregado. É uma afirmação, exatamente. Em testemunho, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E eu que falei que não ia pregar de microfone, estou com o microfone na mão, né? Deve ter um motivo para isso. Então vamos em frente. Para ninguém dormir. Isso. Então, esse evangelho será. Não importa que a população está crescendo mais rápido do que os adventistas, entendeu? Que essa conta não fecha nunca. Não importa. O evangelho será. Ele só está nos informando, ele será. Será pregado. E então virá o fim. Ele está dizendo isso para a gente. E aí o que a gente percebe? Haverá muitos sinais que precederão a vinda de Jesus, mas o evangelho vai ser pregado a todas as nações e só então virá o fim. Ok. Mas o que eu percebi, estudando esse verso, é que ele tem muito mais a nos ensinar do que isso aqui que a gente está chegando ao consenso juntos aqui. E para a gente entender esse mais que ele tem a nos ensinar, a gente vai ter que ir de palavra por palavra, tá bom? Então assim, o que é o evangelho do reino? O que é o evangelho do reino? Vamos começar assim. O que significa evangelho? Muito bem. Boas novas, boas notícias, tá? E é interessante, a gente só usa a palavra evangelho e parece que ela já virou outra coisa pra gente, mas não nos esqueçamos, evangelho significa boas notícias. Então quando você está pregando evangelho, você não está pregando a sentença de alguém, você está levando uma boa notícia para a pessoa. Então um sorrisão no rosto, gente, melhor notícia que eu tenho para te dar, né? Boa notícia, evangelho. Reino, o que significa reino? Fui lá no dicionário para entender o que significava reino, né? E lá no dicionário diz assim que significa governo, reinado, ação de reinar. Então quando a gente junta as duas coisas, evangelho e reino, a gente vê que evangelho do reino significa assim, poderia, né? A gente pode entender juntando as coisas que significa assim, boas notícias do governo, e aí no caso a gente sabe aqui que se referencia ao governo de Deus. Perfeito? Estamos juntos aí? Então, boas notícias do governo de Deus. Só que a gente tem uma tendência a entender o reino de Deus, ou o reino dos céus, como coisas lá da frente, né? A gente sempre relaciona o reino de Deus com o reino do céu e a gente joga lá para o futuro. A gente fala assim, não, um dia Jesus vai voltar, vai estabelecer o reino dele, e aí ele reinará eternamente, certo? É assim que funciona. Mas será que o reino de Deus é somente lá no futuro? Não. Certo? E olha o que o próprio Jesus falou sobre isso. Abram as suas Bíblias em Lucas, mas deixa marcado em Mateus 24, a gente vai voltar. Lucas 17, 20 e 21. Olha o que o próprio Jesus fala sobre o reino de Deus. Amém? Todos encontraram? Aqueles que não encontraram, está projetado ali também. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém. 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 Que isso seja real na nossa vida, né? Ou seja, quando a gente junta que evangelho do reino são as boas notícias do governo de Deus, com essa informação de que o governo de Deus na verdade é dentro de nós, o que a gente entende sobre pregar o evangelho do reino, né? Pregar o evangelho do reino então é anunciar as boas novas, as boas notícias de Cristo e do seu governo sobre a vida do homem. Você consegue entender isso? É o reino sobre a vida do homem, sobre o interior do homem, né? É apresentar Jesus como Rei e Senhor do homem. E é verdade que o reino de Deus vai vir em sua plenitude, realmente. Vai vir lá no futuro, o reino de Deus virá em sua plenitude. Mas hoje, ele já é reino dentro de cada um de nós. Ou não é. Certo? Ou ele é reino dentro de você, ou ele não é reino dentro de você, tá? Mas a boa notícia que nós temos hoje, né? Ela começa já no reinado de Deus sobre nós. Mas é verdade que um dia esse reino se estabelecerá sobre todos eternamente. É verdade.
Só que aí estamos progredindo, né? Estamos indo junto aqui, passo a passo. Aí o que eu percebo? Que tem um detalhe nesse verso de Mateus 24:14 que às vezes, primeiro que ele é extremamente importante e às vezes eu acho que ele é passado despercebido. E é uma palavrinha que tem no meio do verso. E essa palavra é a palavra testemunho. Não tem essa palavra no meio do Mateus 24:14? E esse evangelho do reino será pregado como testemunho, ou em testemunho, não é assim? E aí eu pergunto para vocês, como eu falei, vamos de palavra em palavra. O que é testemunho, gente? Primeiramente assim no contexto mundo, né? Não no contexto igreja, não no contexto do reino de Deus. O que é testemunho? É aquele negócio que você falou muitas vezes. Muito bem. Esse já é um pouco no contexto mais religioso, né? Mas a gente vai chegar lá também. Eu sempre tive a visão de testemunho do reino em relação, porque o reino de Deus está dentro de nós, então é viver de acordo com esses princípios do reino, antes do reino pleno, como você falou, de chegar. Perfeito. Porque eu preciso ser um cidadão do reino antes de chegar lá mesmo. Você já está lá na frente. Eu estou querendo ensinar palavra e palavra, mas você já, é isso aí. É disso aí que a gente está falando, tá bom? Sabe uma coisa que eu queria colocar? É porque quando ele fala, eu vim trazer o reino de Deus à terra, né? Jesus fala, passar assim, eu vim trazer o caráter das pessoas que fazem e vão fazer parte do reino, para colocar mesmo vocês. Exato. E aí vocês vão dar esse testemunho. Perfeito. Perfeito. Então, gente, assim, quando você vai no dicionário, né, testemunho, ele é um relato que é utilizado como comprovação de um determinado fato. Entendeu? E aí, quando a gente faz aqui, que nem a gente fez ontem, que nem o irmão está falando, que a gente dá o testemunho aqui, o que a gente está fazendo? A gente está comprovando, através de um relato, a ação de Deus. Amém. Entendeu? Porque eu vivi, então eu vivi o negócio e aí eu estou usando isso como uma comprovação. Eu vivi, eu estava lá, participei da ação de Deus. Não teria outro jeito de ter acontecido aquilo que eu contei para vocês se não fosse a ação de Deus, não é verdade? Ok, então é um relato utilizado como comprovação e dentro da igreja a gente entende assim como que é o produto, o que resulta do verdadeiro encontro com Deus, certo? Da ação de Deus poderosa na nossa vida e isso gera ali um testemunho. Só que assim, eu não sei vocês, mas antes, né, do irmão Adriano trazer essa explicação maior pra gente, antes disso tudo, eu entendi o verso de Mateus 24:14 da seguinte maneira. Eu entendi assim, que o evangelho de Jesus Cristo, assim, a mensagem de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, essa mensagem de que Jesus Cristo era Rei dos Reis lá no céu e ele foi enviado à terra, aí ele viveu aqui, dando um exemplo, morreu, ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Eu entendi que essa história, que eu acabei de resumir aqui para vocês, essa história seria pregada para todo mundo e então viria o fim. Então eu entendia que o que era importante? A informação. Eu entendia que a informação era a parte mais importante. Tanto que assim, já ouvi várias pessoas fazendo cálculos de como é que a gente faz pro evangelho. Então vamos imprimir numa gráfica milhões de folhetos e vamos de alguma forma contratar aviões que espalhem isso nos lugares onde a gente não consegue chegar. Teorias. Mas por quê? Porque o importante é chegar um folhetim na mão da pessoa que tem a informação. A informação, entendeu? E eu não percebia essa informação, essa expressão que está no verso como testemunho para as nações, ou em testemunho para as nações. E a palavra que Jesus usa para testemunho nesse versículo é a mesma palavra grega usada para evidência, que significa literalmente prova do fato. Ou seja, se você substitui por evidência ou prova do fato, como assim, e este evangelho do reino será pregado como evidência para as pessoas, para as nações, ou como prova do fato. Que fato? Como prova de que fato? Do reino de Deus na sua vida. É como prova de que fato? É uma comprovação prática. O evangelho do reino será pregado como prova do fato. Que fato? O fato do evangelho do reino. Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. Então é como se estivesse dizendo assim, e este evangelho do reino será pregado em inglês para todas as nações. Tá? Agora substitui por testemunho. E este evangelho do reino será pregado em testemunho para todas as nações. Como se fosse a linguagem, o formato com que essa mensagem seria pregada. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? O evangelho de Cristo vai ser pregado. Exatamente, mas não somente com palavras.
mas através do testemunho. Isso. Perfeito, perfeito, né? Então, o que acontece? Que eu entendo, né, através desse verso, que o evangelho que a gente prega, ele vai cumprir o seu papel somente se ele for sustentado por uma vida que testifica essa realidade. Exato, isso vai ser o testemunho para as nações. Tá dando para entender? Né? Somos cartas vivas. Somos cartas vivas. Vou falar uma vez que nós somos o quinto evangelho. Mateus, muito bem. João, exatamente, nós somos o quinto evangelho. Gostei, e é isso mesmo. Então, o que a gente está entendendo aqui para a gente resumir? Ó, que nos últimos dias dessa terra, a boa notícia de que Jesus, ele é Rei dos Reis e que ele tem o domínio completo sobre a nossa vida e que em breve o seu reino será estabelecido eternamente, isso será pregado a todas as pessoas do mundo. Mas não somente como uma informação, mas através do viver daqueles que verdadeiramente fazem parte deste reino. Entendeu? Então não somente como uma informação, mas através do viver, tá? E assim que isso acontecer, então virá o fim. Mas aí complicou, né? Porque já era difícil fazer a mensagem, a informação chegar. Agora ainda quer que o pessoal viva. Mas dizem que, como que o pessoal fala, a palavra, como que ensina, e o exemplo, o quê? Arrasta. Não é verdade? Então, talvez a chave do negócio esteja aí. Né? Às vezes a gente acha que é mais fácil chegar a informação, mas às vezes é mais fácil chegar o exemplo. Não é verdade? Então, aí vamos entrar numa outra seara. O verso que a gente já entendeu o que eu estou entendendo o que ele significa, certo? Assim, com mais profundidade. Mas aí vem a pergunta: como é o testemunho de vida de alguém, então, que anuncia o reino de Deus e a proximidade do tempo do fim? Certo? Como que é o testemunho de vida? E aí eu encontrei, né, a resposta para essa pergunta, né? Qual é o testemunho de vida de alguém que anuncia o reino de Deus, a proximidade do tempo do fim? Eu encontrei no próprio Mateus 24. E eu quero que vocês voltem lá em Mateus 24, então, para a gente ler juntos, tá bom? Eu fui andando um pouquinho adiante e encontrei um verso ali que me trouxe a resposta de como é que é o testemunho de vida. Está lá no capítulo 24, o versículo 37. E diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Eu sei aqui que eu estou falando com o pessoal que já está lá na minha frente. O Adriano comprovou isso, ele está muito lá na minha frente. É difícil pregar para vocês, irmãos. Mas assim, caso alguém não tenha entendido, alguém se perguntou assim: mas o que não entendi? O que Noé tem que ver com o testemunho e pregar o fim do mundo? O que o Evangelho do Reino tem a ver com Noé, os dias de Noé? E sabe o que tem a ver, gente? Tem a ver, tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque na época de Noé, o Evangelho foi pregado a todo mundo. A todo mundo que existia, o Evangelho foi pregado. E adivinha o que aconteceu em seguida? Veio o fim. Até o tempo da pregação, nós estamos tendo mais ou menos a média. Né? Falou de vida. Exatamente. Então, a gente vai abordar isso aí também. Então, quando eu falei pra vocês, gente, eu não vim aqui trazer nenhuma novidade hoje. Eu vim aqui só relembrar. Então, quando a gente lê, às vezes a gente tem a tendência de ler esse versículo aqui, de Mateus 24, 37, que diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. A gente se prende em como é que vai estar a sociedade, não é verdade? A gente prende nesse aspecto. Exatamente. Existe o lado, é verdade o outro lado também. A sociedade realmente estará parecida, não tem problema. Só que o que a gente está dizendo aqui? Se a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, isso significa que não apenas a sociedade vai estar em situação parecida, mas que também haverá um Noé. Sim. Será como nos dias de Noé. A sociedade vai estar parecida e haverá um Noé. Será como nos dias de Noé. Ou seja, irmãos, haverá um povo fazendo o mesmo papel de Noé e sua família. E a sua vida será um testemunho para todas as nações. Será um testemunho da sua fidelidade a Deus. Do reino de Deus. Pode falar. Imagine que alguém encontrasse com Noé na rua e ele sabia que Noé estava indo buscar um parafuso lá na loja. Perfeito. Que precisava para o navio. Ou seja, tudo tinha a ver com a pregação. Se isso não acontecer conosco, tem algo errado. Perfeito, irmão. Assim, eu amo vocês.
Vocês têm que pregar pra mim, gente, porque eu não tem nada de novo pra trazer. Vocês já estão pregando meu sermão. Mas você está puxando aqui, abrindo. Né? Vai relembrando as coisas que às vezes tá ali. Mas aí o Senhor trabalha assim, trabalha através dessa repetição. Olha o que eu encontrei na história da redenção. Muito parecido com o que o irmão está falando. Olha lá. Noé devia pregar ao povo e também preparar uma arca como Deus lhe ia mostrar, para salvar a si e sua família. Não devia apenas pregar, mas seu exemplo em construir a arca devia convencer a todos de que ele cria no que pregava. Forte, né? E eu pergunto para você, a sua vida convence aos outros que você crê no que você prega? Você, quando fala de vida no campo, você ainda tem plano de continuar 20 anos trabalhando na empresa? Pois na é. cidade? Será que isso convence alguém? Exato. Nem você está convencido? Exato. Exatamente. E a fé de Noé, né, foi comprovada pela construção da arca. Exato. Isso daí não tinha se salvado. Ah, gente, eu vou sentar. Eu vou sentar, não vou pregar não. Quem vai fazer nós viajar? Que isso, gente? Quem vai fazer nós viajar aqui? Tô passando vergonha aqui. Vamos lá. Então, ó, vamos continuar o raciocínio junto aqui, ó. A Bíblia ela diz lá em Gênesis 6 o quê? Que Noé era um homem como? Um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Está dizendo isso aí lá. Só que um dia esse homem justo, íntegro, que andava com Deus, ele recebeu um chamado urgente de pregar e testemunhar com a sua própria vida de que a terra seria destruída. Quem lembra do porquê que a terra seria destruída? Por causa da iniquidade, corrupção e violência. Tá? Então ele recebeu esse chamado especial. E aqui, você já sabe, mas nessa manhã Deus me mandou com uma incumbência aqui, né? Eu trago a notícia para cada um de vocês que você é Noé. Amém. Nós somos Noé. Assim como Noé, talvez você seja uma pessoa de bem, né? Uma pessoa que busca fazer o que é o correto, que busca andar com Deus, mas só que você recebeu um chamado especial que vai muito além disso. Entende? A gente faz parte de um povo que foi chamado para pregar. E não apenas pregar, mas testemunhar do reino de Deus. E assim, então eu vou fazer uma pausa aqui na minha frase. Como assim? É verdade que o Adventista foi chamado para pregar, mas como assim ele foi chamado para testemunhar? Quer ver uma prova disso? Olha todos os livros de Ellen White. Saúde, educação, família. Você acha que isso existe para quê? Para que a sua vida seja de qualquer jeito e você só pregue? Não. Isso existe para que a sua vida seja um testemunho do reino de Deus. Tá? Então, a gente foi chamado não apenas para pregar, mas para testemunhar do reino de Deus, que além de reinar dentro de nós, muito em breve vai se estabelecer eternamente. Amém. Tá? Amém. Olha o que eu encontrei em Patriarcas e Profetas. Enquanto Noé estava a apregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Assim foi que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou. Ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. Tudo quanto possuía empregou na arca. Ao começar a construir aquele imenso barco em terra seca, vinham de todos os lados multidões para verem a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas do pregador original. Cada pancada desferida na arca era um testemunho para o povo. Cada pancada na arca era um testemunho para o povo. E aí vem aquilo que o irmão Tita estava falando. Quando você estuda melhor a história de Noé, né? Porque não está escrito ali, mas a gente descobre através do livro de Ellen White e através de contas ali possíveis que Noé pregou, né, e construiu a arca durante quanto tempo? 120 anos. Muito bem. E o que eu queria relembrá-los nessa manhã é que você recebeu esse mesmo chamado porque você nasceu em uma época do mundo onde com certeza faltam menos do que 120 anos para Jesus voltar. Você entende? Assim, ó, você poderia ter nascido em qualquer momento. Pensa na linha do tempo
tempo assim, ó. Criação, Adão e Eva, Moisés, Salomão, Davi e Salomão, profetas, Jesus nascer, Jesus viver, Jesus morrer. Aí vem a Idade Média. Olha, tinha tudo isso aqui de tempo para você nascer. Tudo isso aqui de tempo, mas era muito tempo que tinha para você nascer. Mas olha que coisa incrível. Você nasceu dentro do período que está dentro de 120 anos. Que foi o mesmo tempo que Noé usou para pregar. Então assim, a gente sabe que falta menos do que 120 anos. Porque o mundo sabe que falta menos de 120 anos para o mundo acabar. Então nós estamos dentro desse período. E depois desse tempo, que a gente não sabe exatamente quanto ele é, toda a oportunidade de salvação vai terminar. Da mesma forma que foi nos dias de Noé. Da mesma forma. Deus, ele levantou um movimento, um povo, para reparar brechas, pregar e testemunhar do evangelho do reino, avisando que o fim está muito próximo. E adivinha só? Você faz parte desse povo. Você faz parte desse movimento. Você poderia ter nascido ou se convertido na igreja presbiteriana, na igreja católica, na igreja batista, na igreja metodista, na igreja Deus é Amor, na igreja universal da Rede de Deus. O seu caminho poderia ter se convergido com todas as religiões que estão aí disponíveis, cardápio de mais de 10 mil denominações cristãs. Só que adivinha com qual movimento que você se cruzou? Adivinha em qual movimento que você nasceu? Seja através do seu nascimento da barriga de sua mãe, ou seja através do seu nascimento nas águas. Adivinha em qual que você foi parar? Adventistas do sétimo dia. O movimento que tem este chamado. Última igreja. Exatamente. Então, olha que coisa interessante. O nosso movimento, ele tem um chamado específico, não é verdade? O mesmo chamado de Noé. Deus, ele confiou uma informação muito privilegiada, irmãos. Privilegiada e urgente para Noé. Não foi? Imagina que privilégio você saber que o mundo vai ser destruído. Deus vai te falar que o mundo vai ser destruído, que daqui ali 120 anos não vai mais ter oportunidade. Era privilegiado ou não era? Demais. Era urgente ou não era? Era. Urgente, não tinha como. Não tinha como deixar para amanhã. A pregação e a preparação, né? Que foi, no caso, a preparação da arca. Não tinha como deixar para amanhã, não tinha como deixar para outro dia. Né? Urgente, privilegiada. E ele deveria ser o mensageiro disso para o restante da terra, olha só. Aí foi privilegiada a informação, foi urgente. Porém, né, uma grandíssima responsabilidade. Ele era o responsável por pregar aquilo para o restante da terra. Pois Deus confiou para cada um de nós uma informação extremamente privilegiada e urgente. Olha a quantidade de informação que nós temos, irmãos. Olha as pregações do pastor Jorge. Quanta riqueza de informação que nós temos para não sermos enganados sobre como serão os últimos dias. É muito privilégio, mas é urgente ou não é? Urgente, irmãos. Está aí, está na nossa porta. E quem que deve ser o mensageiro para o restante da terra? É outra pessoa? Não, é você. Não é outra pessoa, é você, sou eu. Nós somos os responsáveis, né? Para ser os mensageiros para o restante da terra. Agora imagina então se Noé decidisse não aceitar o chamado, né? Se ele achasse que era suficiente ser justo, íntegro, andar com Deus, entendeu? É o suficiente, né? Não é necessário eu pregar sobre o dilúvio, as suas razões, construir uma arca, né? Imagina assim, se ele achasse que era mais importante, depois de ter recebido um chamado desse, falar, não, eu vou cuidar da lavoura, porque a lavoura, ela vai me dar sustento. Se eu construir uma arca, eu vou perder meu sustento. Então, peraí, vamos ver isso aqui direito, eu acho que eu vou ficar na lavoura. Imagina se Noé pensasse dessa forma. Maria, certo? Só, eu estou pensando aqui que você está falando, só um comentário breve, eu acredito que ele ajudava muito na questão também. Noé, ele praticamente gastou toda a riqueza que ele tinha na construção da arca. E com certeza, eu entendo, acho que eu já vi a respeito que as pessoas poderiam até ficar zombando dele por ele estar fazendo aquilo, 120 anos construindo, Sim. todos os recursos só na construção. E as pessoas desfrutando das coisas do mundo e tendo riquezas. Só que quando o dilúvio acontece e ele sai da arca, agora ele tinha o planeta inteiro nas mãos dele e da família. Exatamente. É mais ou menos a promessa que Deus tem para nós na terra restaurada. Exato. E é a poeira daqui em relação à riqueza que Deus tem para nós. Perfeito. Não estou falando em relação só à questão de matéria, mas em questão do vislumbre das riquezas da humanidade que está se prendendo a coisas que não tem nada a ver. Fica pequeno, né? É tão
eu uso uma palavra assim, ó, que é uma palavra meio forte, eu falo assim, é patético. Vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua. Exato. Como que dá pra comparar uma coisa com a outra, né? Nossa, é assim, incomparável, incomparável. E aí vem o verso que o irmão Adriano já referenciou, mas ele não citou que verso que é. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 11, no verso 7. Ali a gente vai ver a comprovação, né? Se a nossa irmã Célia estivesse aqui ajudar também, porque a gente vai ver a confirmação de que isso aqui que a Ellen White está falando pra gente, está ali resumido na Bíblia em Hebreus 11, verso 7. A gente nem precisa do espírito de profecia para chegar na mesma conclusão. Olha que fantástico esse verso, em Hebreus 11, no verso 7. Amém? Todos encontraram? Eu vou projetar aqui. Olha lá. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Irmãos, tem duas coisas aqui que me chamam muita atenção nesse verso. Primeiramente, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Sabe, talvez a gente não esteja vendo todas as coisas, e seja difícil dar alguns passos, porque a gente não consegue ver de onde virá o sustento, porque a gente não consegue ver como é que aquilo pode terminar lá do jeito que a Bíblia está falando. Não, porque não é possível isso, e aí a gente não vê, aí a gente tem dificuldade. Mas ele fez o quê? Como ele foi divinamente avisado daquilo que ele não estava vendo, ele temeu, ou seja, ele creu, e para a salvação da sua família, ele preparou a arca. E aí vem o trecho mais importante. Pela qual condenou o mundo. Foi o testemunho da sua vida que condenou o mundo, não as suas palavras. Poderia estar dizendo aqui que a pregação dele condenou o mundo. Não. A preparação da arca condenou o mundo. Preparou a arca pela qual condenou o mundo. Por mais impopular, irmãos, que fosse essa missão que nós recebeu, que como já mencionaram aqui, vocês conseguem imaginar, né? O nível de impopularidade, de ser chamado de maluco, de ser rejeitado, que nós detestamos a rejeição, certo? De já não ter nem mais amigo com quem contar, de ser zombado onde você vai, né? Imagina o nível da impopularidade. Gastou, mesmo assim, tempo, energia, talento, recursos, tudo que ele tinha, como testemunho. Por quê? Porque ele cria no chamado de Deus. Ele não servia aos reinos desse mundo. Ele servia ao reino de Deus. Então eu quero terminar essa mensagem deixando com vocês 3 perguntas minhas, primeiramente. As primeiras 6 perguntas são minhas, para vocês refletirem, não precisa responder. Mas vamos lá, primeira pergunta. A maneira como você vive tem sido um alerta para o mundo? Ou ela se assemelha com a forma de viver que o mundo aplaude? Noé tinha uma mensagem, um testemunho atípico, estranho. Exato. Para a grande massa. Porém, Noé não se eximiu de fazer aquilo. Exato. Em cima da tua pergunta aí, o meu testemunho, a despeito da aceitação da massa, ele deve ser esse. O reino de Deus. Perfeito, perfeito. Então é pra gente refletir, no momento, né, a nossa vida, ela tem sido um alerta para o mundo, ou ela se assemelha com a forma de viver que o mundo aplaude, né? Segunda pergunta. O que a gente tem feito com o nosso tempo, nossa energia, nossos talentos e os nossos recursos? A gente falou sobre isso ali na parábola. Eu amei a lição que o Senhor me ensinou sobre a parábola dos talentos. Eu amei. Né? Assim, eu quero ser aquele que sai imediatamente, porque eu amo o reino de Deus. Eu quero multiplicar o reino de Deus. Né? Então, aí o que a gente está fazendo com esse tempo, recurso, todos os dons, os bens que o Senhor nos confiou, que são esses aqui: energia, tempo, saúde, talento, recursos, tudo isso aqui. A gente tem empregado nesse chamado, ou as outras coisas têm tido a prioridade? Tipo, tem prioridade, né? Eu ganhar o meu sustento, aí com as sobras aí eu uso para Deus. Terceira coisa,
E essa é a terceira pergunta. Se ela não é real para você, as outras duas não fazem sentido. Deixa as outras duas de lado. Deixa, se foca só nessa. Essa terceira pergunta é o seguinte: o evangelho do reino, ele é real dentro de você? É Cristo que reina? É Cristo que reina? Ou é aquilo que você acha, aquilo que você gosta, a sua opinião, aquilo que você prefere, o seu conforto? Essas foram as minhas 3 perguntas. Mas agora vem mais 3 e não são minhas. Primeiros Escritos, página 111. Cremos de todo o coração que Cristo está prestes a vir e que estamos tendo agora a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo culpado? É nosso exemplo aquilo que deve ser? Por nossa vida e santa conversação, mostramos aos que estão ao nosso redor que estamos aguardando o glorioso aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Temo que não creiamos e não compreendamos essas coisas como devíamos. Os que creem nas importantes verdades que professamos devem agir em manifestação dessa fé. Irmãos, ser um adventista vai muito além de guardarmos o sábado, de não trabalharmos no dia de sábado, de irmos à igreja no dia de sábado, ou de entregarmos um livro, ou de conhecer a profecia, ou até mesmo de comprar uma terra no campo. Vai muito além. Ser um adventista que cumpre o seu chamado é pregar com a própria vida que Cristo reina no seu interior e que muito em breve o reino dele vai se estabelecer eternamente. Com cada aspecto da nossa vida, não adianta a gente focar em um aspecto e desfocar dos outros. É assim a nossa vida, nosso talento, nosso semblante, como foi falado aqui, acho que foi o pastor Jorge que falou, né? Não foi você, pastor Jorge, que falou do semblante, do sorriso, do olhar? É cada aspecto da sua vida. Você vai comprar o parafuso, qual é o seu semblante, irmãos? É da boa notícia do evangelho do reino? Ou é da condenação? É pregar com a sua própria vida, irmãos, em cada aspecto dela. E sabe, pouco tempo nos resta. E será como nos dias de Noé. Já está sendo, vocês estão vendo. De um lado, o quê? Um grupo fiel, pregando e testemunhando com a própria vida sobre o reino de Deus. E do outro lado, toda uma sociedade corrompida, muito mais preocupada com o seu próprio reino. De que lado que você quer estar? Quero convidar aqui meus amigos Gilson, Tita e os que mais estavam no nosso ensaio ontem. Nós vamos cantar todos juntos uma música. Essa música se chama Mensageiro. Hoje é o último dia que nós estamos aqui, irmãos. Se a gente não sair daqui decidido a ser um mensageiro, você vai decidir isso quando? Um mensageiro que prega com a própria vida. Se não for hoje, vai ser que dia? Pode pegar, irmão Tita, ali o violão, nós vamos cantar. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivo.
Jesus vai aqui voltar. Amém, amém. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai de amor, Pai de bondade, misericórdia, Pai. Obrigada porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. E cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade de tomar essa decisão, Pai. Essa decisão firme de fazermos parte desse povo remanescente, meu Deus. Obrigada porque um dia o Senhor nos apresentou a verdade, Pai. Essa verdade chegou a cada um de nós. Nós somos privilegiados por isso, Pai. Mas também recai sobre nós grande responsabilidade. Meu Deus, todos aqui tenho certeza que nesse momento estão tomando firme decisão de sair daqui para ser um testemunho vivo, Pai, da Tua verdade, Senhor Deus. Muito em breve o Senhor voltará e não haverá mais oportunidade, Senhor Deus. Nós queremos cumprir o nosso chamado, o nosso papel, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Pai, porque por nós mesmos não conseguimos, meu Deus, mas revestidos deste poder, tenho certeza, Pai, que sairemos daqui brilhando, Senhor. Tudo que fizermos vai ser uma bênção e uma luz para aqueles que estão em trevas, Senhor. Amém. Esse é o meu pedido e a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.